Olá, eu sou a Lilith e bem-vindos ao meu canal. Bons sustos a todos. Nunca fui uma pessoa que acreditava em coisas sobrenaturais. Sempre fui cético, daquele tipo que ria de histórias sobre fantasmas e assombrações. Mas o que aconteceu comigo naquela noite mudou completamente a minha forma de ver o mundo. Tudo começou alguns meses antes dessa noite. Passei por uma fase difícil, perdi o emprego, terminei um relacionamento de anos e senti como se minha vida estivesse desmoronando. Foi nesse período sombrio que comecei a me interessar por coisas que, até então, achava bobagem. Rituais, ocultismo, magia negra. No começo, tudo era apenas curiosidade. Li alguns artigos na internet, entrei em fóruns, comprei livros antigos sobre o assunto. Mas à medida que as coisas pioravam, minha obsessão só aumentava. Eu queria respostas. Queria poder. Queria mudar minha sorte. Foi então que encontrei um livro específico, de capa escura e sem título, em um sebo no centro da cidade. O vendedor me olhou de forma estranha ao entregá-lo, como se soubesse algo que eu ainda não sabia. Passei noites devorando aquelas páginas, aprendendo sobre rituais de invocação, símbolos ocultos e sacrifícios. A ideia de realizar um desses rituais começou a crescer dentro de mim, como uma necessidade. E foi então que descobri o ritual do véu negro. Segundo o livro, esse ritual permitiria a comunicação direta com entidades do outro lado, seres que poderiam conceder desejos, mas por um preço. Reuni os materiais conforme as instruções: velas pretas, sal, um espelho antigo e um objeto pessoal carregado de energia. O ritual deveria ser realizado em um lugar isolado, sob a lua nova. Convidei Ricardo, Marcos e Júlia para me acompanharem até a Estrada do Vale, um local já conhecido por sua fama sombria. Não contei a eles o verdadeiro motivo da viagem, apenas sugeri que seria uma experiência assustadora e divertida. Naquela noite, a estrada parecia mais escura do que nunca. Encontramos uma clareira no meio da floresta e comecei a preparar o círculo ritualístico. Meus amigos riam, achando que era apenas uma brincadeira. Mas, quando acendi as velas e recitei as palavras do livro, o ar mudou. O vento parou, e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Júlia segurou meu braço. "Isso não está certo", ela sussurrou. Foi então que ouvi a primeira voz. Não vinha de nenhum de nós. Era um sussurro rouco, como se algo estivesse falando bem ao meu ouvido, mas em uma língua que eu não compreendia. O espelho no centro do círculo começou a embaçar, como se algo estivesse respirando do outro lado. Marcos deu um passo para trás. "Cara, para com isso. Vamos embora." Mas eu continuei. Eu queria ver. Eu queria sentir. Foi quando a figura apareceu. No reflexo do espelho, uma sombra retorcida, alta, com olhos vazios e um sorriso largo demais para ser humano. Meus amigos começaram a gritar. Júlia caiu no chão. Ricardo tentou apagar as velas, mas era tarde. O espelho trincou, e uma rajada de vento frio nos atingiu com força. O riso ecoou ao nosso redor, não o nosso, mas o dele. Corremos para o carro. Ricardo acelerou como se sua vida dependesse disso, e talvez realmente dependesse. Mas a estrada parecia não acabar. A cada quilômetro, o carro parecia estar no mesmo lugar. O rádio ligou sozinho, estática seguida de sussurros. "Vocês não deveriam ter vindo, vocês não deveriam ter chamado." Ricardo, com as mãos trêmulas no volante, gritava coisas sem sentido. "Não é real. Não pode ser." Uma sombra passou pela janela, aquele sorriso distorcido. Marcos tentava dizer algo, mas sua voz estava cheia de tensão. De repente, a estrada se abriu diante de nós como um buraco negro, e nos vimos de volta no início do caminho, escapando por um triz. Aquela noite nos perseguiu. Nas semanas seguintes, tudo parecia desmoronar ainda mais. Júlia não falava comigo. Quando liguei, ela disse que precisava de tempo para processar o que aconteceu. Algo mudou naquela noite, foram suas últimas palavras antes de desligar.
Marcos também se afastou, dizendo que estava lidando com seus próprios problemas, que aumentaram desde aquela noite. Mas foi Ricardo quem mais me preocupou. Ele apareceu na minha porta numa madrugada qualquer, com os olhos arregalados, sussurrando coisas sem sentido. Você não vê? Está aqui. Está aqui. Convenci-o a entrar, e ele começou a falar de um jeito caótico, misturando frases desconexas. O sorriso nas janelas, as sombras que o seguiam, as vozes no rádio. Ele parecia menor, como se tivesse definhado dentro das próprias roupas. Não é só na estrada, ele insistia. Está em todo lugar agora. Eu tentei acalmá-lo, mas nada do que eu dizia parecia fazer diferença. A cada dia, sentia que estava sendo observado. A qualquer momento, aquele frio metálico e opressor pesava sobre mim, um frio que não sumia nem com todas as luzes acesas. O livro, que eu havia escondido no fundo do armário, começava a aparecer em lugares inesperados, na mesa de jantar, sobre meu travesseiro, até mesmo no banco do carro. Comecei a suspeitar que alguém estava brincando comigo, mas logo percebi que poderia estar errado. Na véspera de Ano Novo, encontrei Ricardo novamente. Ele estava ainda pior, com sombras profundas sob seus olhos, mais do que o próprio olhar. Não vão parar, ele dizia, seu corpo balançando de um lado para o outro. É isso que querem, não é? Nos quebrar. O sorriso apareceu na janela atrás dele antes que eu pudesse responder, congelando o vidro com uma curva branca e impossível. Desapareceu com a mesma rapidez com que apareceu. Passei incontáveis noites em claro. Sentia o caos crescer ao meu redor, uma presença que sugava minha sanidade. Eles estavam em toda parte. As sombras se contorciam nas paredes, sorrisos piscavam nos espelhos, e tudo parecia um ciclo sem fim de medo e angústia. Eu queria me livrar do livro, mas ele sempre voltava, como uma maldição impossível de ignorar. Ricardo começou a aparecer com mais frequência, cada vez mais paranoico. Está pior, ele dizia, olhando além de mim, como se visse algo que eu não via. Eles estão se divertindo. Eu não sabia como ajudá-lo ou a mim mesmo. A presença dele era um reflexo do meu próprio desespero, um lembrete constante do erro que cometemos naquela noite. Em uma de suas visitas, Ricardo trouxe consigo o cheiro amargo e elétrico de uma tempestade. Precisamos fazer de novo, disse ele, com uma convicção feroz que não combinava com seu estado. Fiquei em silêncio, tentando entender até onde aquilo poderia chegar. Quando finalmente avistamos a cidade, um peso invisível foi retirado do carro. O rádio se silenciou, o motor parecia ganhar força novamente. Paramos em um posto de gasolina para tentar recuperar o fôlego, mas a marca de uma mão no vidro traseiro ainda estava lá, impressa como uma assinatura. Desde aquela noite, nada foi o mesmo. Marcos desapareceu semanas depois, sem deixar rastro. Júlia entrou em depressão e nunca mais falou comigo. Ricardo começou a ver coisas que ninguém mais via. E eu, bem, todas as noites, vejo aquele sorriso no reflexo do espelho, mesmo quando estou sozinho. As vozes nunca pararam. Elas sussurram meu nome na calada da noite, ecoam pelo corredor quando estou prestes a dormir. Meus sonhos são preenchidos por visões horríveis, corpos retorcidos, corredores sem fim, e aquele ser parado, me observando. Às vezes, ele está mais perto. Às vezes, acordo com marcas vermelhas na minha pele, como se algo tivesse me tocado. A presença nunca se foi. Está sempre lá, esperando. Em cada reflexo, em cada sombra no escuro. Ele está aqui. E eu sei que está esperando.